Muito bem, Eleição Futura aqui na tela do canal Futuro e também na internet. Eu mostro para você aqui o nosso site, onde você pode conferir tudo sobre o nosso programa, rever os nossos episódios mais recentes e também acompanhar as nossas novidades nas redes sociais. Estamos lá no Facebook, no Twitter, no WhatsApp e também no YouTube. E 2015 marcou o aniversário de 25 anos do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Neste período, o Brasil foi reconhecido internacionalmente e se destacou por reduzir a mortalidade infantil, por ampliar o acesso ao ensino fundamental e por diminuir os índices de exploração do trabalho infantil. Mas ainda é preciso trilhar um longo caminho para garantir o cumprimento dos direitos da maioria das crianças e dos adolescentes brasileiros. Por exemplo, as crianças indígenas têm 2 vezes mais risco de morrer antes de completar 1 ano do que as outras crianças brasileiras. E mais de 3 milhões de crianças e adolescentes estão fora da escola, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios de 2013. E a violência também interrompe a vida de tantos outros. Apenas no ano de 2013, mais de 10 mil adolescentes foram assassinados no Brasil. No programa de hoje, então, vamos discutir aqui como ampliar a aplicação prática do que a legislação prevê em relação à garantia dos direitos e ao desenvolvimento pleno dos nossos jovens. Para essa conversa, a gente recebe aqui no estúdio, ao meu lado está a Luciana Febo, que é coordenadora do escritório do Unicef aqui no Rio de Janeiro e coordenadora também nacional da plataforma dos centros urbanos do Unicef. Bem-vinda, tudo bem? Muito bem, obrigada aí pelo convite, Unicef participar mais uma vez aqui com o Canal Futura. Obrigado você pela presença. E também conosco no estúdio está a Patrícia Pimentel, que é coordenadora da pós-graduação em Infância e Juventude do Instituto de Educação do Ministério Público e promotora da primeira Vara Criminal de Madureira. Bem-vinda também ao Conexão, tudo bem com você? Tudo bem, muito obrigada. É um prazer também estar aqui, agradeço o convite. Muito bom. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado, então fique ligado aí ao longo dos próximos 25 minutos aqui no Conexão Futura. Bom, para a gente falar um pouquinho desse rescaldo dos 25 anos do ECA, né? Lembrando lá, 1990 para cá, a gente teve de fato esse avanço nessas 3 áreas principais que eu já mencionei aqui na abertura, principalmente mortalidade infantil, né, Luciana? A gente vê aí que de fato a gente conseguiu reduzir muito os índices de mortalidade entre as crianças recém-nascidas, mas em populações como os índios ainda é um problema muito grave, né? O Brasil é uma referência mundial por conta dessa queda da mortalidade infantil. Os agentes de saúde têm um papel muito importante, a informação para as famílias também foi uma forma de conseguir chegar à redução da mortalidade infantil, mas, como você falou, o Brasil é um país desigual, então existem ainda lugares no Brasil que a mortalidade infantil é muito alta, aí a população indígena e algumas populações de ribeirinhas, quilombolas ou até mesmo nos grandes centros urbanos. Nós sabemos que em alguns territórios das grandes cidades ainda tem mortalidade infantil muito alta e por isso nosso trabalho ainda é bastante intenso, trabalho do Unicef e de tantos outros parceiros aqui no Brasil para garantir os direitos das crianças e dos adolescentes. Bom, a questão da educação também foi um ponto positivo, né? A gente tem acompanhado aí os avanços em relação às crianças na escola e tem que pensar a questão da qualidade do ensino, já é um outro passo mais para frente, mas pelo menos grande parte das crianças já estão na escola. E a questão do combate ao trabalho infantil, que também é uma questão que houve um avanço considerável no país, né? Houve um avanço importante nesses últimos 25 anos, né? Os 25 anos do ECA. Mas precisamos estar atentos, porque no último ano, no ano de 2014, que temos aí os dados de 2014, houve um aumento no trabalho infantil no Brasil. Ou seja, as políticas estão avançando, mas nós precisamos estar atentos, né? Principalmente agora em um momento de maior crise, crise financeira, crise política, a tendência de ter um retrocesso as políticas sociais e aí afetando diretamente as crianças e adolescentes. Com cortes de orçamentos, né? Com cortes de orçamento, enfim, com bastantes indeterminações, indefinições. Isso afeta muito a vida da criança e do adolescente brasileiro. E por isso que temos que estar constantemente atentos e trabalhando e reconhecendo os novos caminhos
para atingir principalmente aquela criança, aquele adolescente mais vulnerável, mais esquecido pelas políticas públicas. Agora, Patrícia, a Luciana menciona aqui as diferenças, né, do acesso aos serviços das crianças, mesmo numa grande cidade como o Rio de Janeiro. Como é que você avalia essa questão? A gente sabe que em territórios, aqui no Rio, por exemplo, mas em grandes cidades, aí para você que acompanha a gente fora do estado do Rio, não deve ser diferente, né? Dependendo do bairro, o acesso ao serviço, a qualidade dos serviços que a criança e o adolescente vai ter é bem diferente, né? Eu acho que a gente avançou muito na questão do acesso aos serviços, acho que a gente houve a ampliação da rede de CREAs, a gente teve um avanço em posto de saúde, na universalização do ensino básico, né? A gente conseguir incluir a criança na escola. Mas, de fato, aqui no Rio de Janeiro nós temos problemas, às vezes, nas comunidades com facções criminosas que impedem que crianças de determinada comunidade frequentem a escola em outra comunidade. A gente tem alguns problemas realmente que a gente tem que avançar e conseguir incluir essas crianças e adolescentes nos equipamentos públicos e dando acesso à educação, à saúde de qualidade. Agora, a gente falou um pouquinho aqui dos avanços, mas questões pontuais que a gente tem que mencionar aqui em relação aos principais desafios. A gente sabe que a questão da exploração sexual de crianças e adolescentes ainda é um problema grave. A gente fez um programa recentemente aqui, mencionando inclusive o fator das redes sociais, aí, que tem dificultado até a investigação, né? Porque os antigos pontos onde havia o encontro dos adultos que estavam ali sendo crianças, isso agora acontece pela rede social. De que forma a gente tem que pensar em novas ferramentas também para tentar combater esse tipo de abuso, Luciana? Novas ferramentas, novos caminhos, novos olhares, né? A violência sexual é uma das violências mais veladas, mais difícil de se fazer o diagnóstico, de se chegar à situação. E muitas vezes ela acontece dentro da própria casa. Sim, a internet está sendo também usada, principalmente para pedofilia e outras formas de violência sexual, mas ainda é o domicílio, ainda é o lar onde acontece a maior parte das violências, dos abusos sexuais. É o lar e por pessoas conhecidas dessa criança ou desse adolescente. Muitas vezes até mesmo familiares, né? Então, assim, trabalhar incentivar a denúncia, é importantíssimo. Dar instrumentos, mostrar caminhos para a própria criança, adolescente ou para essas famílias, o que fazer quando você se depara com uma situação de violência sexual, né? Com as crianças ou com os adolescentes, também empoderá-los, mostrar para ele o que é certo, o que não é certo, né? Também trabalhar muito as questões de gênero, desde pequeno, né? Com as relações de gênero, muito importante, as próprias crianças, os próprios adolescentes, desde pequenos, também estarem educados para essa cultura de gênero, né? De relação de poder. E uma outra coisa também super importante já quando aconteceu a violência sexual, é responsabilizar o autor. A imensa maioria dos casos, os crimes nem são investigados na sua totalidade. Então, é importante chegar a essa investigação, a conclusão das investigações e responsabilizar o autor. Nesse sentido, que é muito importante que a rede pública seja acolhedora, né? Que essa escuta da criança seja uma escuta acolhedora e uma escuta qualificada por profissionais habilitados para fazer as perguntas não indutivas, né, de maneira aberta, porque muitas vezes a família existe um pacto de silêncio, né? E é difícil para uma criança que às vezes é abusada pelo próprio pai, por um padrasto, por alguém ali revelar essa situação. Os levantamentos mostram que, de fato, a maioria dos casos acontece, como a Luciana disse, dentro de casa, alguém muito próximo, né? Alguém muito próximo. Às vezes ela conta para a mãe não acredita. E aí essa criança, então, já não tem o apoio da mãe porque não acreditou, ou se duvida, muitas vezes o familiar duvida, e aí essa criança consegue verbalizar, às vezes, na escola, nos postos de saúde. Então, que essa criança, então, seja levada para um centro integrado, que ela possa conversar com alguém habilitado, que possa ouvir, que essa escuta seja de forma
habilidosa, para que não se implantem falsas memórias, né? Para que essa criança não tenha que ser revitimizada repetindo a mesma história em vários lugares. E nisso a gente pode dizer que avançou, o Brasil avançou. A gente já tem salas de depoimento especial aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro nós temos 2 salas de depoimento especial e várias salas de depoimento especial pelo Brasil têm sido implantadas no judiciário, porque muitas vezes essa criança era ouvida numa sala de audiências como um adulto, né? Ela tem que revelar um fato tão difícil na frente de um juiz, de um promotor, do advogado do acusado. Então, isso a constrangia, ela muitas vezes não falava, o que leva à não responsabilização desse agressor, porque ela se trava ali nesse ambiente que é um pouco hostil, né? Pessoas e muitas vezes a ameaça também, após o fato, a ameaça do adulto sobre a criança. Então, quando faz a criança reviver esse momento, cria um trauma ainda maior. E né? até chegar ao judiciário, essas ameaças acontecem, porque primeiro ela conta aquilo na rede de saúde, na delegacia, mas será que a delegacia é um local apropriado? Como essa delegacia está preparada para acolher essa criança? O interessante é que se centralize no mesmo local o tratamento, o acolhimento de saúde, né, que ela seja ouvida por um pediatra para verificar como é que ela está, a situação física dela, mas que também tem um psicólogo para ouvi-la com acolhimento, que essa escuta seja de preferência até gravada para que ela não precise repetir. Então, essa gravação, que o registro policial seja feito nesse mesmo local, para ela não precisar ir para uma delegacia, contar o que aconteceu, fazer esse registro numa delegacia. Então, tudo isso a gente tem trabalhado para que essa criança se sinta acolhida, que ela possa, depois disso, depois dessa revelação, receber um tratamento psicológico, né? Receber o apoio social, se ela não tiver um apoio familiar, que ela tenha outros mecanismos de apoio para que ela consiga superar esse trauma, né? Porque a violência sexual, ela causa traumas, né? A gente vê índices altos de suicídio, de envolvimento com drogas, pessoas que ficam deprimidas, se sentem depreciadas, ou às vezes a criança acaba ficando um adulto ou que não tem interesse sexual, ou pelo contrário, fica com interesse sexual exacerbado. Enfim, então... São essas cicatrizes que não aparecem, né? Que vão marcar a vida dessa criança, desse futuro adulto aí e, na verdade, acabar afetando os relacionamentos também após essa vivência traumática. Agora, uma questão importante, a Luciana mencionou o fato da investigação. Como funciona normalmente para quem acompanha Conexão, que a gente trata muito as questões dos direitos e tudo mais, mas no caso de uma denúncia como essa, como é a questão da investigação até, de fato, o agressor ser punido? Bom, quando se constata que uma criança é vítima de abuso sexual, se é um familiar, de uma maneira geral, os conselhos tutelares, qualquer notícia de maus tratos e abuso sexual deve ser comunicado ao conselho tutelar. Ao conselho tutelar. Agora, o conselheiro tutelar, ele tem que ter uma rede de apoio, né? Não cabe a ele fazer essa investigação. Ele deve levar essa criança para um centro, de preferência integrado, que essa criança, nesse local, ela receba, muitas vezes, os retrovirais que se fazem necessários quando existe um abuso sexual, que se verifique se é necessário ou não, porque muitas vezes o abuso sexual não houve a conjunção carnal, né? Não houve um intercurso sexual propriamente dito, porque o abuso sexual ele se manifesta de diversas formas. Começa com carinhos, com carícias, e aí a questão vai avançando e até se chegar à efetiva relação sexual, ela às vezes demora. Mas, de qualquer forma, é importante que essa criança seja avaliada por um pediatra, que ela receba um tratamento médico, e que nesse mesmo local, isso seria o ideal, que ela pudesse, verificando sim que ela foi vítima de um abuso sexual na conversa, muitas vezes não tem vestígios físicos, mas que se tivesse, que o IML estivesse num local apropriado, né? Que ela não precisasse ir para o IML e ser tratada como um adulto na vala comum, né? Porque criança é prioridade. Então, que essa criança tenha um tratamento especializado para que seja feita uma perícia, que ela peça perícia médica e também uma escuta qualificada por pessoas habilitadas para perguntar o que aconteceu, né? E ela poder se sentir à vontade para contar o que aconteceu. E aí, ela contando, o ideal hoje em dia aqui no Rio, a gente está tentando implantar, já temos um centro que fica no Hospital Souza Aguiar, que a criança ela fala já para um psicólogo e esse relato ele é gravado. Com essa gravação,
A polícia não precisa mais ouvir essa criança, a gente evita essa criança de ficar sendo revitimizada, de ter que narrar de novo o que aconteceu no Ministério Público ou na delegacia. Então, já temos o relato da criança. O delegado pode fazer outras diligências, ouvir outros familiares, ouvir essa rede ou a escola, enfim, quem ele entender que seja cabível. E com esses dados, o Ministério Público faz uma denúncia criminal. E abre um processo para punição. Agora, Luciana, a gente falou um pouquinho aqui sobre o empoderamento da criança também, discutir a questão da sexualidade. A gente tem percebido esse ano também uma série de movimentos na internet, né, em relação a movimentos feministas, discussão sobre os direitos da mulher, sobre os direitos, sobre o próprio corpo dela. Você acha que esse tipo de discussão, a gente está avançando em relação a isso e pode ter um reflexo em diminuição em relação ao abuso? É um movimento muito saudável, né? Da juventude, e aí a internet permite chegar à juventude brasileira, são todos os recantos do Brasil, onde os meninos e as meninas estão discutindo sobre as suas primeiras relações, os seus primeiros assédios, poder falar sem vergonha o que já sofreu e transformar esse momento de fala num momento também curativo, e no momento também de eu não quero mais isso, eu não aceito mais isso. E quando você escuta uma pessoa mostrando com coragem o que viveu, o que passou, é um dos primeiros ou um dos principais estímulos para o outro também reconhecer que aquilo não está certo e que eu não preciso ficar nessa posição. E é muito forte quando é um adolescente mostrando para um outro adolescente, né? O blá, blá, blá nosso de adulto tem um efeito, mas muito mais poderoso quando os próprios adolescentes, entre eles... Reverbera mais quando é a linguagem deles, e mostra o que é possível ser feito. Isso daí é uma prática muito importante aí de empoderamento, né? E quando a gente fala da internet, que a internet é caminho para a pedofilia, mas a internet também favorece, possibilita essa troca entre os jovens, uma troca positiva, uma troca saudável. Então, é tudo, né? O veneno, muitas vezes, é a dose. Né? A internet é considerada por alguns como o mal do século, mas com certeza também tem um potencial positivo muito grande. Agora, uma questão importante da gente mencionar também, já está aqui passando da metade do programa, é falar em relação à violência, né? Como eu mencionei no começo do programa, mais de 10 mil adolescentes foram assassinados, isso no ano de 2013. A gente acompanha aqui, recentemente aqui no Rio também, violência policial é uma frequente contra jovens, principalmente nas periferias. De que forma a gente pode tentar pensar em reverter isso? Formação do policial, vai por onde, Luciana e Patrícia? Começando aí por esse cenário que realmente é muito preocupante. O Brasil é o segundo país no mundo que mais mata os seus jovens, perdendo só para a Nigéria. A cada dia são 28 crianças e adolescentes que morrem assassinados no Brasil. Isso não pode mais acontecer. Eu acho que começando por aí, é indignação. Chega, isso é um absurdo, é uma vergonha. E a sociedade brasileira e o governo brasileiro têm que se unir para reverter essa situação. E quem mais morre são os jovens e negros, né? São jovens, negros, pobres, moradores de periferias, de centros urbanos. Né? Então tem endereço certo, e tem CEP certo, né? E tem a pessoa. Então se sabe isso não pode acontecer. Sim, capacitação de policiais, capacitação de todos aqueles que são responsáveis pela garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes. Trabalhar também com as famílias, trabalhar nas escolas, com os jovens, com os adolescentes, trabalhar com desarmamento. A arma de fogo é o jeito mais rápido de ter maíto. Apertou o gatilho, acabou. Né? Então, trabalhar também com essa perspectiva do desarmamento na sociedade brasileira. Existem vários caminhos. Não é só uma questão de polícia, mas a polícia tem que estar. A segurança é uma questão de saúde, é uma questão de educação, é uma questão de secretarias de esporte, de cultura. Né? Então, essa intersetorialidade é fundamental que aconteça e focar, principalmente, os territórios mais vulneráveis, as pessoas mais vulneráveis. Patrícia. Eu entendo que esses jovens eles têm que ter outras opções, né? Muitas vezes eles estão nessas comunidades e acabam se envolvendo
E é uma escola inclusiva, uma escola que dê opções para ele, de interesses diferentes. Eu acho que é a questão do currículo, que está sendo do currículo, né? Que a pessoa possa, o jovem já fazer as opções por aquelas matérias que ele tem mais afinidade, que ele possa se dedicar e ver a escola como algo que acrescenta na sua vida, né? Ver a prática, né? A teoria juntada à prática, em que aquilo pode melhorar a sua vida. E é essa cultura da paz, né, que eu acho que ela tem que ser disseminada, a importância do respeito ao próximo, o respeito dentro das escolas, os jovens, até os professores se sentem agredidos. Então, da importância de um bom convívio, né, de você respeitar o outro, respeitar o seu colega, respeitar o professor. E a questão também de você capacitar melhor a polícia, você dar mais instrumentos para essa polícia, que também acho que a polícia fica muitas vezes sozinha em áreas conflagradas, enfim, o Estado poder entrar nessas comunidades com educação, com saúde e que esse profissional, esse policial tenha um salário mais digno também, que ele possa se capacitar melhor, que ele tenha mais cursos, participe de mais cursos e possa ser um amigo da comunidade, né? Que a comunidade enxergue o policial como alguém que está ali para ajudá-lo e não como um adversário, né? Que muitas vezes acaba acontecendo, né? Deixa eu mostrar para você de casa na internet, no site do Unicef, onde você pode ter outras informações aqui sobre os levantamentos, principalmente nesses últimos 25 anos. Tem aqui o unicef.org.br, o site que está aí na tela para você, essa é a página principal, e aqui você encontra esse relatório sobre os 25 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, avanços e desafios para a infância e adolescência no Brasil. Vale muito a pena você olhar aqui esse estudo cheio de detalhes para a gente entender um pouco mais sobre como está essa situação e como a gente pode pensar aí onde devemos cobrar melhorias. A gente está aqui quase chegando no finzinho e importante mencionarmos também, esse ano acabando aí, São Paulo, ocupação dos estudantes nas escolas, né? A gente vê também essa movimentação, você falou um pouquinho, Patrícia, de ressignificar a escola, ser mais atrativa, a gente vê que tem muitos experimentos acontecendo dentro das escolas, os jovens ocupando e fazendo um espaço cultural e muitas vezes reformando a escola. Como é que a gente pode pensar para 2016 perspectivas em relação ao impacto que isso pode ter, né? Discussão para voltando às aulas lá no começo do ano, essas discussões dentro do dia a dia da escola. Bem, uma escola que tenha mais a ver com a vida do menino, da menina, isso que a Patrícia estava falando, um ensino contextualizado, né? Que eu me sinta pertencente àquela escola é minha e eu vou zelar por ela. Então, isso eu acho que é algo que precisa se avançar muito, né? Junto com os professores, junto com os alunos, junto com os estudantes. Unidade possa servir também semanas, comunidade, tem esse centro de pensamento, que nós zelamos por essa professor bem que tenham orgulho de ser professores, né? Uma profissão tão digna e importante do país. E uma escola de ensino integral e inclusiva. Ensino integral não só de tempo integral, mas ensino integral no sentido de formação de cidadãos e uma escola inclusiva, aquela que valoriza as diversidades, valoriza a criança com deficiência, valoriza o negro, o branco, o amarelo, o indígena, levando em consideração e valorizando o seu contexto de vida. Uma escola inclusiva onde todos são importantes. Eu acho que isso aí são alguns caminhos, meio genérico, mas se a gente realmente acreditar nessas propostas e fazer com que elas aconteçam, eu acredito piamente que o ensino no Brasil vai alcançar esses avanços que nós estamos aí esperando nos próximos 25 anos, quem sabe. Bom, a gente sabe também em 2016, ano de eleições, e sabemos que são as prefeituras que são responsáveis pelo ensino fundamental, então você cobrar ou você verificar aí o candidato ano que vem, falta tempo ainda, mas já vai dar uma olhada quem está aí se propondo a se candidatar à prefeitura da sua cidade, qual a proposta para a educação no seu município. Acho que pode começar também cada um de nós assumirmos um pouquinho mais a responsabilidade na hora de depositarmos o voto de confiança, né? E pela educação infantil também, que agora os municípios são responsáveis. Exatamente. Educação infantil, ensino fundamental. Esse é um momento muito importante, realmente, é o ano de eleição municipal, e toda a sociedade tem que estar aí atenta, inclusive os próprios adolescentes, né? Aqueles que votam, né? 16, 17 anos, vamos aí, garotada, não só ocupar mas as escolas, os espaços públicos, mas ocupar a urna. Faça seu voto como um instrumento
de garantia do seu direito. Isso aí. Quem tiver 16 anos aí em outubro do ano que vem, ainda dá tempo de fazer o seu título de eleitor. Pra gente encerrar. Concordo plenamente, número, gênero e grau. E acrescentando que eu acho que os jovens têm que participar também, né, do seu conhecimento. Eu acho que tem que haver uma democracia dentro da escola. Essas propostas pedagógicas têm que ser discutidas com a comunidade escolar. Eu acho que o aluno deve participar e não ser avaliado, mas também avaliar os seus professores, avaliar a direção, avaliar... Enfim, a gente tem que fazer sempre uma via de mão dupla, né? Ser avaliado, mas avaliar e estar participando e estar discutindo de maneira respeitosa, de maneira que todos possam participar e colher frutos dessa convivência harmônica. A gente tem que, acho que, pautar nisso. Muito bem, a gente espera aqui no fim do ano que vem fazer um novo balanço aqui mais positivo em relação às políticas públicas para crianças e adolescentes no Brasil, mas por agora nosso tempo acabou, então obrigado, Patrícia e Luciana, foi um prazer conversar com vocês. Muito obrigada, muito obrigada. Você de casa, obrigado pela companhia de sempre, te espero aqui então no Conexão Futura, no ar de segunda a sexta, na tela do Futura ou qualquer hora do dia e da noite lá no nosso site, futura.org.br/Conexão Futura. Um abraço e até a próxima.